talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas. Bom, que prazer estar nesse evento incrível aqui, organizado pela Freeway. Eu sou Amanda Harumi, estou representando a livraria Tapera Taperá, que já teve o prazer de receber todo mundo que está presente aqui nessa mesa. É uma mesa que nós vamos conversar sobre um contexto da nova onda progressista da América Latina. O nome da nossa mesa é Anti-imperialismo no Sul Global, os desafios da nova onda progressista na América Latina. Nós temos o prazer de ter aqui a Ju Furno, que é doutora em Economia pela Unicamp, economista do IRI. Ana Prestes, cientista política, analista internacional, secretária de Relações Internacionais do PCdoB. Jamil Chad, jornalista, também faz uma cobertura internacional muito importante. E Juliano, que é o presidente do PSOL e também faz uma grande análise sobre a América Latina, tem um livro, A Nova Esquerda na América Latina. Aliás, a gente tem muitos livros aqui, compostos por essa mesa, indico a compra de todos. E acho que a gente pode começar conversando sobre esse novo momento da onda progressista. A onda progressista latino-americana começa com Hugo Chávez, em 99, numa perspectiva muito diferente. A gente pode dizer que tem um intervalo a partir do Macri, um intervalo ou ruptura, eu acho que é um momento de debate para a gente entender qual é o contexto. Mas hoje temos um cenário otimista, se a gente for ver no mapa geral, principalmente com a vitória do Petro na Colômbia e sua vice Francia Marques, e agora do Lula. Mas com certeza acho que os desafios são imensos nessa nova conjuntura internacional. Então vou começar aqui, abrindo para conversar. Vou passar para você, Ju, para a gente falar um pouco sobre esse novo momento da onda progressista. Olá, boa noite, bem boa tarde, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz e honrada de participar desse espaço. Feliz com uma presença tão significativa de gente para debater um tema que é muito instigante. Tem um elemento que pode parecer, à primeira vista, meio démodé, assim, falar de anti-imperialismo, imperialismo. Eu quero aqui advogar que essa é uma questão central para pensar a história e, sobretudo, os dilemas do futuro da onda progressista, mas também dos momentos de recuo e instabilidades da América Latina. E aí vou, talvez, deixar esses elementos mais conjunturais para pensar os dilemas da região, especialmente pós o que a gente pode depois refletir com maior qualidade, como caracteriza, se é uma segunda onda progressista, se é uma segunda onda rosa, ou que desafios estão colocados para esse momento histórico. E vou aproveitar que eu sou a primeira a falar e vou dar um passo atrás, né? Quem é da história, ou especialmente eu que venho da economia política, é muito difícil que a gente faça falas muito circunscritas a temas da conjuntura sem fazer algumas digressões históricas. E aí parei para uma digressão de 1 minuto aqui. Eu sempre conto que uma vez eu estava conversando com um rapaz do Partido Comunista Cubano
Eu perguntei alguma coisa da Revolução Cubana para ele, e ele falou, agora estamos entrando no passo tal da Revolução Cubana, que é o desafio econômico. E aí eu, com aquela cabeça curto-prazista, pensei, desafio da Revolução Cubana, porque eu achava que a Revolução Cubana tinha sido um evento que aconteceu 1º de janeiro de 59. E aí aquilo foi um baque, assim, né? Porque a Revolução não é muito mais do que a tomada do poder. A Revolução é um processo que envolve, inclusive, diferentes etapas, né? No sentido de identificar essa palavra mal empregada, mas etapas ininterruptas que se intercalam diversos desafios. Eu não vou voltar aqui na Revolução Francesa e nem fazer uma grande digressão de longo prazo, né? Prometo não amolar muito vocês. Mas se é para falar desse tema tão importante que envolve desafios atuais e futuros latino-americanos, vale a pena pensar algo que eu tenho me dedicado e quero ofertar para vocês, fazendo uma propaganda no meu livro, Imperialismo, uma Introdução Econômica, que vai estar à venda aqui, que é justamente esse debate sobre imperialismo. Desde a década de 80, ou sobretudo a partir dos anos 90, paradoxalmente, no período em que mais se acentuaram as contradições do imperialismo na América Latina, com a ação unilateral dos Estados Unidos na política monetária, com o aumento substancial da taxa de juros, e a grande drenagem da poupança do resto do mundo, a crise da dívida dos países latino-americanos, posteriormente a generalização do neoliberalismo e a política de abertura comercial e financeira e desestruturação dos estados nacionais latino-americanos, o imperialismo dá um novo salto de qualidade e justamente nesse período em que mais se precisaria, do ponto de vista do desafio das esquerdas, identificar esse novo ou esse velho sujeito histórico, mas vestido com novas roupagens, parece que justamente nesse momento foi um momento que a esquerda do Ocidente, de forma geral, mais abandonou essa categoria analítica. O imperialismo, e consequentemente o anti-imperialismo, mas o imperialismo, embora seja algo que tenha sido gestado como uma fase, e veja, quando a gente fala em uma fase, é o contraposto à ideia de uma política. O imperialismo não é uma política tal como é o neoliberalismo, que pode eventualmente ser deixado eventualmente de lado, né? Veja, o neoliberalismo como uma política econômica, embora ele também é uma narrativa, embora ele também é uma norma comportamental, ele eventualmente é deixado de lado. Está aí a pandemia para mostrar como os principais dogmas do neoliberalismo foram deixados de lado, especialmente pelos países centrais, para gerir em grande medida e salvar o capitalismo das suas próprias crises cíclicas. O imperialismo não é isso. O imperialismo não é algo que pode eventualmente ser aberto mão para que o capitalismo se reorganize. Porque o imperialismo é uma fase. E ele é a fase própria, o Lenin chamava, né, de a fase superior, no sentido de a fase final, do capitalismo, deste modo de produção, quando ele adquire não uma forma madura, ou que o Marx chamava, embora ele não tivesse visto o imperialismo, mas chamava, na sua identificação científica de como funciona o capitalismo, das suas leis gerais tendenciais, de uma tendência de que o capitalismo caminharia para um modo de produção com uma tendência à concentração e centralização de capital, leia-se ao monopólio. Quando o capitalismo atinge essa fase, ele dá vida a um modelo, né, uma forma política de organização dos estados nacionais, sobretudo dos mais avançados, que chama imperialismo. Esse imperialismo, que vai ter corpo, vai ser corporificado no final do século XIX, ele precisou, para existir e se reproduzir, de lançar mão de uma forma. Veja, uma fase do capitalismo, uma fase própria do capitalismo tem uma forma. Qual que era essa forma? Eram aquelas formas clássicas de uma certa acumulação primitiva de capitais. Embora o capitalismo já tivesse em maturação, eram as ocupações coloniais, ocupações territoriais. O Lenin dizia a partilha de um mundo já partilhado, que precisou efetivamente lançar mão da periferia, inclusive tornar capitalista modos de produção ainda não capitalistas. Certo? O imperialismo não se tornou menos imperialista ou desapareceu, em que pese tenha
sido ausente ou negligenciado ou não utilizado com tanta primazia aquela forma das ocupações territoriais. E parece que foi um pouco isso que nublou uma continuidade interpretativa de como funciona o imperialismo na atualidade. Não é porque existiram processos de libertação nacional e descolonização na África e na Ásia, sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial, que o imperialismo deixou de ser imperialismo. Ou muito menos pós anos 90, com o processo de abertura comercial e financeira, a globalização ou a descentralização da produção com as cadeias globais de valor, com isso não se tornou o mundo menos desigual, ou não houve um processo econômico de menor concentração do capital nos países desenvolvidos em detrimento dos países periféricos. Segue sendo imperialismo à sua maneira, ou um imperialismo, leia-se, uma forma de continuidade da dominação de um pequeno punhado de países sobre o restante do globo, especialmente do sul global, em que pese sob uma nova roupagem. Essa nova roupagem é justamente a forma com que os países periféricos e dependentes enfrentam esse dilema. O imperialismo é cada vez mais atual do que nunca, porque é o imperialismo, essa força política dominante, que atua de forma política, ou seja, atua na forma de cerceamento político da autonomia e da soberania dos estados nacionais periféricos, do livre exercício da autodeterminação nacional, dos direitos da classe trabalhadora, dos povos originários, dos países periféricos. Atua também especialmente no campo econômico, porque há um debate que eu faço no livro, por isso eu não vou me alongar, porque eu quero seduzi-los para lerem o livro. Estou chamando de uma introdução econômica, porque é também um debate que eu tento traduzir isso de forma mais acessível para o grande público, que são formas modernas, ou tipicamente capitalistas, ou tipicamente via mercado, em que há uma transferência sistemática de valor dos países periféricos para os países centrais. Então, o imperialismo, em grande medida, passou por uma tentativa de ser ocultado, e é curioso que ele volta à cena política como categoria de análise justamente a partir da sua negação. No início dos anos 90 surgiu um livro chamado Império, que é uma tentativa de dizer, olha, imperialismo, tá, tudo bem, existiu, mas imperialismo, vamos dizer, é a forma política das experiências de capitalismo na modernidade. A pós-modernidade acabou com essa experiência de soberanias nacionais muito restritas, até caiu aqui. É do Juliano. A forma política da pós-modernidade são os impérios, porque nada mais que repousa na soberania nacional. Agora são as grandes corporações que dominam o mundo. Como se as grandes corporações não tivessem filiadas justamente a países, né? A burguesia brasileira não explora os trabalhadores de outros países. Essa não é uma defesa da burguesia brasileira, mas é uma constatação de que segue existindo uma diferença que é essencialmente de estados nacionais, de onde flui e se concentra a apropriação do excedente de mais valor produzido na periferia, que é concentrado pelos países centrais. O imperialismo existe, ele é central. Enquanto ele continuar sendo central, vai existir, vai ser um desafio para os países, por ele, sufocado, as lutas de caráter anti-imperialista. Eu não sei quanto tempo eu falei, deve ser alguma coisa tipo 10 minutos, eu devo ter pouco tempo. Quero introduzir esses elementos de caráter mais geral, talvez num nível mais geral de abstração. Porque hoje a América Latina e os demais países do sul global, mas diria que com mais atenção à América Latina, pelo fato de fazer parte geograficamente de um continente que é subjugado pela potência que hoje exerce as principais funções para ser chamada de imperialista, que é os Estados Unidos, é o palco por excelência de concentração da forma política e da forma econômica de exercício do imperialismo em termos globais. E eu poderia dar muitos exemplos de como o imperialismo ele é ressignificado na América Latina. Todas as vezes que os países latino-americanos ousam autoafirmar o seu objetivo de autoafirmação, né, da sua autodeterminação nacional, ou o exercício da sua soberania nacional, eles são rapidamente tolhidos pela força do imperialismo.
Isso pode se dar por vias clássicas de um processo mais de acumulação originária, ou por vias clássicas bélicas e armamentistas, sob guerras ou golpes tradicionais, ou por vias mais modernas, de vários tipos de guerras comerciais, guerras híbridas, ou por vias especialmente de mercado, que é inclusive o papel que o neoliberalismo cumpre na periferia, através da austeridade, da deflação do preço da oferta das matérias-primas, deflação especialmente do preço da força de trabalho, como formas de manutenção de um padrão de reprodução ampliada do capital que serve para o enriquecimento e reprodução de um certo tipo de capitalismo nos países centrais, e especialmente nos Estados Unidos. Exemplos muito pequenos que poderiam estabelecer uma tipologia, né? Os mais avançados do ponto de vista da dimensão revolucionária da luta anti-imperialista seria Cuba, Venezuela, né, que enfrentam o imperialismo a partir de uma dimensão mais política e organizativa e que sofre, por consequência, um conjunto de ações e embargos mais explícito, mas também poderíamos dar aqui um exemplo mais próximo de nós, e que eu trato e problematizo no livro, que é, por exemplo, a Operação Lava Jato. Que, veja, a resultante da atuação do imperialismo pode, inclusive, ser independente da opção originária, consciente, que o Brasil teve com relação às suas opções. Vou dar um exemplo. A política de campeãs nacionais do Brasil pode não ter sido, provavelmente não foi intencionalmente, uma política de caráter anti-imperialista. Mas mesmo não tendo sido, do ponto de vista da consciência a priori, uma política anti-imperialista ou de afronta ao imperialismo, teve como resultante, na medida em que a política de campeãs nacionais e a ideia de exportação de serviços para a América Latina, financiamento a países latino-americanos e exportação para construir obras em países embargados ou semi-embargados, em boa medida fora do circuito do dólar, para países embargados pelos Estados Unidos, teve como resultante uma questão produtiva, financeira e tecnológica que em grande medida enseja, aí por várias outras dimensões, um processo de tentativa de abortamento dessas experiências que tinham uma grande construção pesada, mas também no controle estatal sobre o petróleo e a demanda que o setor de petróleo gerava para essas grandes empresas, um pilar importante de sustentação. Para dar exemplos de como o imperialismo é muito mais sofisticado e atua de diversas formas para garantir que, em última instância, a capacidade de exercício autônoma e solidária e cooperada de ações entre o território latino-americano seja rapidamente sucumbida e os Estados Unidos que exerçam esse poder de dominação sobre a região. Por fim, para pensar a onda progressista e as demais questões que caracterizam esse período histórico, vale a pena ter um elemento em mente. Em países, isso não é uma elaboração muito própria, mas o Lenin apontava isso lá no seu livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que a partir da existência do imperialismo se constituiu uma nova divisão do mundo entre países imperialistas, países dependentes e uma semi-periferia. A exemplo da Rússia, que não era nem um país imperialista, nem um país dependente. E a partir dessa nova conformação política, se gerava uma nova questão no capitalismo, que é, nos países centrais, a questão principal do modo de produção capitalista seguiria sendo a contradição capital-trabalho, e nos países periféricos a contradição se complexificaria em uma contradição que é capital-trabalho, portanto que é burguesia-proletariado, ao mesmo tempo que a contradição é a questão nacional e luta anti-imperialista. Ele trava uma batalha, inclusive que eu descrevo aqui no livro, no bojo da Segunda Internacional, que leva depois à sua dissolução na Primeira Guerra Mundial, com Bukharin, com a Rosa Luxemburgo, com vários teóricos na época, sobre a importância da questão colonial e da questão nacional, como algo que não pode ser compreendido no abstrato. Portanto, eu atualizando essa questão, diria, a questão nacional, o nacionalismo na periferia capitalista, o erguer da bandeira nacional, nas nossas experiências, nas nossas formações sociais e econômicas,
é, em grande medida, a afirmação de um conteúdo de classe e com contradições que levam a uma polarização política com dimensões e capacidades revolucionárias. Portanto, não se separa a luta anti-imperialista da luta de classe nas nossas experiências sociais e econômicas. Portanto, afirmar o nacionalismo nas nossas experiências é afirmar a polarização que opõe classes sociais. Por isso, quando aqui a gente fala em nacionalismo ou em defesa da nação, não é uma bandeira de todos. Porque quem pode verdadeiramente defender a nação brasileira é somente a classe trabalhadora, que é esse setor que tem verdadeiramente compromisso com as pautas nacionais. Ou seja, em função da nossa burguesia ter se constituído enquanto burguesia, ou ter feito uma revolução burguesa no bojo de um capitalismo já monopolista e já imperialista, de caráter associado à burguesia imperialista internacional, faz com que aquelas tarefas, aquele conjunto de tarefas típicas de uma revolução burguesa clássica, como reforma agrária, reforma urbana e qualquer outras tarefas, mesmo que sejam no abstrato modernizantes do capitalismo, ao não poderem ser realizadas pela burguesia, porque uma burguesia que se forja aliada ao que tem de mais atrasado e subordinada ao capital internacional, passam a recair ao colo da classe trabalhadora e, portanto, as mesmas reformas que poderiam ter tido um conteúdo reformista se fossem empregadas pela burguesia, ao serem empregadas pela classe trabalhadora, adquirem conteúdo revolucionário, mesmo que não sejam, na abstração política, uma pauta do socialismo já. Portanto, a contradição da questão nacional envolveu a contradição que mobilizou e gerou conquistas em todas as experiências latino-americanas revolucionárias vitoriosas, e estou trazendo essa questão para pensar que a questão nacional é um motor que verdadeiramente opõe classes sociais no Brasil e que pode e deve, em grande medida, ser mobilizadora dos nossos anseios nacionais e, portanto, fomentadora de processos de caráter revolucionário. Portanto, na Colômbia, no Chile, na Venezuela, como já é no Brasil, as pautas de libertação nacional, de autoafirmação nacional, de soberania nacional, têm essa capacidade, ainda que no abstrato alguém pode dizer, mas essa pauta é burguesa, porque a burguesia de tal país fez. No Brasil, essas pautas são pautas que têm dimensões concretas, mais do que a régua discursiva de qualquer pessoa no Twitter que possa dizer que isso é coisa de reformista, numa experiência formativa dependente, subdesenvolvida, podem ser angariadas ou conquistadas ou empunhadas por uma classe trabalhadora ceifada de um processo de formação em que se afirmou interesses de caráter nacional, e isso é, a despeito da vontade ou da consciência inicial, algo que opõe classes e que opõe ao mesmo tempo e dialeticamente a contradição do capital-trabalho interno, ao mesmo tempo que a contradição central dos países latino-americanos, que é a luta anti-imperialista. Corri, mas essa é a síntese, e quem quiser, faço mais uma vez uma propaganda, eu sou muito ruim nisso, mas é que eu escrevi com muito carinho para retomar o debate e tentar trabalhar esse tema. Os últimos 100 anos do debate sobre imperialismo está aqui, e o debate contemporâneo um pouco essa formulação de também desafios para a esquerda pensar a centralidade desse conceito e a centralidade da questão nacional para a luta de classes latino-americanas. Você trouxe aqui um pouco da presença eminente do imperialismo na América Latina, mas também na sua forma. E eu quero passar para a Ana Prestes já com um gancho, uma provocação. Se esse novo momento da América Latina a gente pode experimentar governos realmente anti-imperialistas, qual seria a sua avaliação? Dá para escutar, né? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar os colegas de mesa, Juliano, Ju, Jamil, Amanda, dessa fera que está aqui mediando esse debate para a gente. Queria fazer alguns agradecimentos também, agradecer ao pessoal da Autonomia Literária, agradecer que todo mundo que organizou a Flipei, que está muito chique, muito show, muito legal. A gente estava aqui
comentando que é um privilégio estar aqui, muito emocionante estar aqui, muito bonito estar aqui, nesse momento que o Brasil está vivendo. Quero agradecer algumas editoras também, a editora Anita Garibaldi, que trouxe o nosso livro, que está aqui. Olha, gente, quem quiser saber um pouquinho melhor também, além do livro da Ju, sobre o imperialismo, mas também outros conceitos marxistas, como a questão da hegemonia, a gente está com esse livro aqui, que é Teoria das Relações Internacionais, Contribuições Marxistas, que está editado pela Anita Garibaldi, pela Contraponto, pela Fundação Maurício Grabois. Também agradeço a essas editoras, a Contraponto, a Maurício Grabois, a Tapera, o Instituto de Diplomacia para a Democracia, todo mundo que deu para nós a oportunidade de estar aqui hoje trocando essas avaliações, análises, reflexões. A Ju, que é economista, voltou atrás do ponto de vista econômico. Eu vou voltar um pouco atrás, eu como cientista política, eu vou voltar um pouco atrás, mas mais do panorama político. Não consigo também, como ela, falar do hoje sem dar alguns passinhos para trás. Eu fico pensando, eu estava vindo para cá e eu pensei o seguinte, há exatamente 20 anos atrás, em 2002, mais ou menos nessa altura do ano, véspera da virada do ano, já eleito o presidente Lula pela primeira vez, eu acho que já denunciando idade, eu acho que alguns que estão aqui também estavam lá, estávamos preparando o Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Estávamos preparando o 3º Fórum Social Mundial. E ali em janeiro de 2003, no Anfiteatro Pôr do Sol, Lula faria um discurso que para muitos de nós foi muito emocionante. Foi um discurso que coroou mais de uma década de lutas. Coroou uma década de lutas contra o neoliberalismo na América Latina, que foi os anos 90, né? Para nós, Brasil, de 92, do Fora Collor, a 2002, a eleição de Lula, foi uma década muito potente, uma década de construção, uma década de redemocratização, uma década de reconexão do povo, das lutas. Eu acho que o Fórum Social Mundial ele foi essa expressão de toda a América Latina, óbvio, conectada com o mundo, porque ele era um encontro global, mas de lutas que nós realizamos na nossa América Latina contra o neoliberalismo, contra o Consenso de Washington, contra a aliança lá Reagan-Thatcher estabelecida, que deu as bases para a vinda do neoliberalismo, contra o Consenso de Washington e a sua implementação aqui na América Latina. E fruto dessa luta, eu acho que é fruto dessa luta, da organização dos partidos, dos movimentos, é que nasceu um ciclo progressista na América Latina. Cada um tem a sua denominação, eu prefiro usar essa. Um ciclo progressista, e aí a Ju já falou que começou com Chaves, aí veio Lula, veio Kirchner, veio Evo Morales, veio Rafael Correia, veio o Funes, veio Evo Morales, veio Tabaré Vázquez, veio os Kirchner, Lugo no Paraguai. Veio um momento muito importante para a América Latina, de reconexão com lutas lá do século XVII, século XVIII, das nossas independências, das nossas, todo o século XIX de construção a partir ali do Congresso Anfitriônico do Panamá, 1826 com Bolívia, as construções das nossas independências, cada uma com a sua característica, mas eu acho que nós nos reconectamos com um continente a ser descolonizado e que ainda está em processo de descolonização, e um continente a ser libertado, um continente a ser reconquistado por seu povo. Então, acho que a gente se encontrou nesse lugar. Eu, ainda falando dos fóruns sociais mundiais, eu fico pensando que alguns anos mais tarde, quase uma década depois dessa primeira década do século XX, lá em 2009, houve também um fórum social mundial em Belém, esse em Belém, que eu também acho que muitos estavam lá, que estão aqui, que a gente teve uma mesa que eu acho que significou um pouco o auge daquele momento. Era uma mesa que estava o Chaves, estava Lula, estava Evo Morales, estava Correia, estava Lugo. Ali foi muito simbólico, eu fico pensando, porque dali em diante começou também uma onda de restauração conservadora. Começou um momento de enfrentamento com quem queria recuperar terreno perdido na América Latina. Foi aí que nós tivemos o golpe em Honduras do Zelaya em 2009, nós tivemos o golpe do Paraguai, golpe parlamentar do Paraguai em 2012,
Mais tarde nós teríamos a reversão do kirchnerismo, digamos assim, 2015 com a vitória do Macri, 2016 viria o golpe no Brasil sob a presidenta Dilma, 2019 Bolívia, a esquerda frente ampla perdeu no Uruguai, perdeu em El Salvador, perdeu no Equador, houve uma organização mais tarde de toda uma ofensiva contra, simbolicamente, a Venezuela, por tudo que ela representa, a formação do Grupo de Lima, e ali naquele momento se pensava que o ciclo progressista da América Latina teria chegado ao seu ocaso, teria chegado ao seu estancamento, teria chegado a realmente uma reversão conservadora, de uma... E aí, como panorama, pano de fundo disso tudo, gente, está a teoria do imperialismo, e está a implementação do imperialismo, e está um debate, digamos assim, em certo aspecto, de lutas anti-imperialistas que tinham sido vitoriosas e ocupado espaços de poder, espaços de mando de Estado muito importantes. E aí vou chegar no momento que eu quero comentar sobre o que a gente está vivendo hoje, deixar para os colegas falarem também, para o Juliano, para o Jamil, para colocarem as opiniões deles. A partir ali de 2018, 2019, a gente começa a ver um reviver, principalmente das lutas sociais populares, em vários países aqui da América Latina, e eu queria falar também um pouco mais especificamente da América do Sul. Nós temos importantes movimentos, bom, o Chile, todo mundo sabe, né, 2019, multitudinárias manifestações contra os 30 anos de neoliberalismo. Eles gritavam e pulavam, não são 30 pesos, são 30 anos, né, se referindo realmente aos 30 anos de implementação do neoliberalismo, que era vendido como modelo, né, de neoliberalismo aqui na nossa América do Sul. Inclusive, quem hoje ainda está no poder, está de saída, usou como modelo justamente o modelo falido do Chile. Mas também nós tivemos processos de levantes no Peru, tivemos no Equador, tivemos na Colômbia. E eu acho o processo da Colômbia extremamente importante, e eu acho muito importante que nós observemos o que está acontecendo na Colômbia, e ali estão elementos do que eu quero trazer agora no final de uma avaliação minha, de qual a diferença desse novo momento, do ciclo progressista, ou dessa nova onda progressista, digamos assim, que são suas particularidades. Então, a partir de 2019 houve esse levantamento e nós tivemos vitórias, novamente vitórias importantes, né? Um pouco antes ali, se eu não me engano, foi 17, 18 que o López Obrador foi eleito no México. Aí a gente teve eleições no Peru, com a Chile, com todas as dificuldades, com todas as complexidades, com todas as idiosincrasias que cada um desses processos podem ter. No Chile, Colômbia, que eu falei, muito importante, e também aqui no Brasil, que para nós é uma vitória histórica. Eu acho que todos nós ainda nos emocionamos por estar vivendo este momento, gente, né? Porque, olha, a gente tem que construir logo essa posse, viver logo esse momento, porque... Desde 2016, desde as primeiras contestações ali em 2014, né, no processo eleitoral, o PSDB jogou muito papel naquele momento ali também. Desde ali a gente vem vivendo um processo bastante complicado. Mas o que eu queria deixar como mensagem da minha avaliação sobre esse novo momento? É diferente. É diferente. Não sei o que os meus colegas de mesa acham, mas aquela sintonia que a gente via, Juliano, lá em 2009, naquela mesa de Belém, eu acho que você também estava lá, entre o Evo, o Correia, o Chaves, o Lula, o Lugo, a gente não vê hoje entre os nossos novos líderes, digamos assim. Há diferenças grandes entre eles. Há outras diferenças. A pauta ambiental e climática, ela mudou. Gente, não se falava assim, não tinha essa força que tem hoje. Outras mudanças importantes. A questão da luta racial contra o racismo, a luta das mulheres, a luta contra a homofobia. Todas essas lutas, elas hoje têm um poder de mobilização, de aglutinação, de crítica muito mais potente do que aquele momento.
o mundo também está muito diferente, né? Naquele período, os Estados Unidos achavam que com a derrocada da União Soviética tinha chegado o momento do unilateralismo, tinha chegado o momento imperioso, né, do seu domínio. Hoje não é isso. Hoje o que se desenha é um mundo multipolar, um mundo estressado, com uma guerra, tem uma guerra em curso, um mundo de enfrentamento com a China, um mundo em que um novo polo dinâmico está muito fortalecido ali na Ásia. A gente acabou de ter reunião de APEC, ASEAN, reorganização dos BRICS, o mundo é outro. E para concluir essa minha primeira opinião aqui, algo que se perdeu e que acho que a gente precisa resgatar nesse novo momento, e até por esse novo momento no mundo, é a questão da integração da América do Sul, integração da América Latina. Porque eles foram cirúrgicos em destruir a Unasul, em esvaziar o Mercosul, em inviabilizar a CELAC, inviabilizar todos os nossos processos de integração. E eu acho que a gente está vivendo hoje um novo momento em que uma nova agenda de integração pode prosperar. E eu acho que o discurso do presidente Lula lá na COP27 foi muito ilustrativo disso. E todas essas novas agendas que não existiam, talvez naquele outro momento, podem ser poderosas fontes de reconexão e de integração da nossa América Latina, da nossa América do Sul, para enfrentar esse mundo que está aí. E para que, gente, olha, uma coisa que me marcou muito, assim, eu como analista internacional que acompanho da pandemia, ver o nosso Brasil assistir, o nosso governo, né, assistir as pessoas caídas nas ruas de Guayaquil, ou as pessoas caídas nas ruas de Cochabamba, como se não tivesse nada a ver com isso. E uma pequena ilha lá, bloqueada, que não chegava nem seringa, produzir 4, 5, 6 vacinas, começar a vacinar crianças primeiro. Ou seja, que um gigante como o Brasil poderia ter feito pela pandemia, né, gente? Hoje, acabou de sair o relatório da CEPAL, do Panorama Social 2022, 200 milhões de pessoas, né, na pobreza, mais de 80 milhões de pessoas na nossa América Latina na extrema pobreza. Ou seja, o Brasil e a integração da América do Sul e da América Latina, a partir de todas as nossas diferenças, da nossa diversidade, cada processo é um momento diferente, podem dar respostas que a nossa América Latina precisa, o nosso povo latino-americano precisa, e eu acho que todos nós que estamos aqui podemos contribuir para isso, e eu acho que é isso que faz mais bonito esse momento que a gente está vivendo de resgate da nossa democracia e da nossa história, né? Obrigada aí por você. Esqueci de falar que a Ana também foi candidata a deputada federal. Bom, Ana, vou aproveitar que você trouxe o discurso do Lula na COP27 e eu acho que ali tem algumas formulações importantes que a gente pode debater para esse novo momento. O Lula toca em pontos importantes como a necessidade da reforma da ONU, do Conselho de Segurança, a crise do direito internacional e principalmente o que nós podemos fazer perante a um colapso climático. E aí eu já queria passar para o Jamil Chad falar um pouco sobre como o tema do meio ambiente pode estar dentro desse processo da onda progressista, desse novo momento da onda progressista na América Latina. Bom, muito obrigado a todos. Eu queria só dizer, antes de mais nada, eu leio cada um de vocês e aprendo todos os dias com vocês. É um privilégio estar aqui, como eu estava falando com a Ana. E antes de entrar na questão climática, eu queria fazer um agradecimento, na verdade, aos organizadores por três coisas espetaculares. A primeira é esse local espetacular de oxigênio que vocês montaram. Segunda, são duas coisas, na verdade, outras duas coisas que eu não tenho na Suíça. Esse mar aí na frente e a festa de ontem. Aqui eu também não tenho. Então, essa coisa que eu queria comentar, na verdade, que era justamente sobre esse momento tão mágico, que a gente precisa aproveitar porque ele é mágico, que
foi acompanhar a eleição, o resultado da eleição, de madrugada na Suíça sozinho, dando refresh a cada 30 segundos ou menos, né, para saber o que aconteceu. E aí, eu ia dizer chorar sozinho, mas não era. Eram vocês que estavam aqui, todos os dias, Juliano, todos vocês, lutando todos os dias para isso acontecer. Então, da minha parte, um enorme agradecimento ao que vocês fizeram aqui no Brasil, porque foi revolucionário. Eu vou dar uma volta antes de chegar e eu vou chegar no assunto climático. Não foi da América Latina que saiu o nome América Latina. De fato, a gente já teve outros nomes. O nosso corpo já teve outros nomes. Quem faz parte da América Latina? O que define a América Latina? O que sim, a gente sabe, é que nós somos um produto de uma história de invasões, de sangue e de lágrimas. Certamente, a gente contribuiu mais para o mar salgado que as lágrimas de Portugal. E a gente também sabe que a gente foi definido em oposição ao outro. Podemos chamar de imperialismo hoje, naquele momento de outro nome. Mas hoje a pergunta é simples. Quem somos nós? E aí, da minha parte, claro, brinco político externo, quem somos nós no mundo? E há 22 anos, para quem não me conhece, eu percorro todos os dias os corredores da ONU, fico em Genebra, e é muito impressionante como nós temos hoje uma oportunidade histórica, absolutamente histórica, de redefinir o eu latino-americano. Essa é, de fato, um momento de a gente pensar quem é que nós queremos ser no mundo. Agora, que mundo é esse que a gente está falando? E aí, são 3 pontos principais que eu acho que a gente precisa considerar para justamente avaliar quem nós queremos ser no mundo. O primeiro deles, a urgência climática. O mundo infinito acabou. Ele, na verdade, nunca existiu. Mas está absolutamente claro que o mundo infinito acabou. O segundo ponto é a disputa por hegemonia entre 2 superpotências. Eu, pelo menos em Genebra, não vejo isso como uma nova Guerra Fria. Ela é, de fato, muito mais complexa do que a Guerra Fria. Por exemplo, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Na verdade, a China é o maior parceiro comercial de mais de 100 países no mundo. E aí? Como é que a gente define ou divide o mundo entre um lado e outro? Então ficou muito mais complexo. Ficou muito mais... o debate sobre a nossa inserção no mundo, ela ficou muito mais complexa. E existe sim, de fato, um risco de a gente substituir um imperialismo por outro. Um outro aspecto, que é o terceiro, que é justamente o questionamento da democracia, acho que a Ana falou, o retrocesso, ou pelo menos a onda conservadora que em um momento ganhou força. Eu chamo isso da globalização da extrema-direita. E esse é um ponto fundamental aqui. Porque esse movimento tem um objetivo, tem método e tem muito dinheiro. E nós, especificamente, no Brasil, nesses últimos 4 anos, nós tivemos uma posição estratégica para essa globalização da extrema-direita. Eu vou contar uma historinha rapidinho, já vou chegar na questão climática, mas é uma questão rapidinha, para a gente entender quem é que nós fomos. Eu estou perguntando quem é que nós queremos ser, mas quem é que nós fomos nesses últimos 4 anos. Quando Donald Trump perde a eleição, ele grita, esperneia, não quero sair, se agarra na mesa, chora, né, e tal. Mas o governo sabia que tinha terminado. E no último dia, na verdade 2 dias antes do final do governo Trump,
Não sei se você sabe, Juliana, o Trump tinha uma Damares Alves. Né? Tinha. Elas são globalizadas também. É sério. E ela escreve um e-mail para os apoiadores. E aí são movimentos ultra-reacionários, igrejas, Opus Dei, etc. Todos ali envolvidos. E ela faz um e-mail geral dizendo, olha, foram os 4 anos mais importantes da minha vida, muito obrigado por todo o apoio que vocês me deram, foi extremamente importante pessoalmente servir ao meu governo, mas, e ela diz, nós perdemos, vamos sair, mas a nossa agenda precisa continuar. Nossa agenda, obviamente, ultraconservadora, de extrema-direita. E ela diz o seguinte no e-mail, eu tenho esse e-mail, nós estamos indo embora, mas para maiores informações e para manter essa agenda, favor entrar em contato com a Embaixada do Brasil em Washington. Está escrito isso. Aquela competição de passar o bastão era real. O governo Trump deixa e passa o bastão ao governo Bolsonaro para quê? Para manter viva a agenda da extrema-direita mundial. Então é extremamente importante a gente entender quem fomos nesses últimos 4 anos, para entender o que nós não queremos nunca mais tomar ser. Agora, quais respostas a gente pode dar a isso? Ou pelo menos a região? A primeira delas é justamente definir e assumir quem somos. Eu acho que o debate, somos Ocidente, não somos Ocidente, somos Sul, somos Sul-Ocidente, global, enfim, tem um aspecto que é mais profundo do que essa denominação, que é democracia. Nós somos uma democracia. E é isso que nós queremos ser. Agora, eu não aceito falar em reconstrução da democracia. Com que cara de pau a gente fala em reconstrução de democracia? Vou dar um exemplo para vocês. A OMS, eu estava em Genebra, começa a pandemia, a OMS fala, bom, não tinha vacina, não tinha nada, ninguém sabia nada, lavar as mãos com água e sabão. Todos vocês receberam essa instrução. E aí se descobre que no Brasil, entre aspas, se descobre que no Brasil 6 milhões de crianças iam para as escolas que não tinham água e sabão. Que democracia é essa? Então não é a reconstrução, é a construção. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer a partir do ano que vem, na verdade já, não é um reencontro do Brasil. É provavelmente o primeiro encontro do Brasil. Isso a gente vai fazer com mais vozes, com mais participação, com mais democracia e o reconhecimento de que o que a gente tinha não era democracia. Então, essa é a primeira questão. Definir quem somos. Eu acho que o ponto essencial é definir que somos uma democracia. Em segundo lugar, a nova inserção. E juntando com o que você falou da integração. Não adianta a gente voltar a falar de integração regional que signifique redução de barreiras tarifárias para autopeças. Não é isso. Nunca vai poder ser uma integração enquanto ela for uma questão apenas comercial de um grupo que quer mercado. Ponto. Só. Então tá bom. Então qual é a nova integração que a gente pode fazer e a nova inserção da região no mundo? A questão climática. A questão climática é absolutamente fundamental se a gente quer recuperar aí sim a nossa posição no mundo. Que posição? A posição de, acima de tudo, mostrar que somos parte da solução. Não como chantagem, não como confronto, mas com o enorme ativo, que aí não é só o Brasil que temos, mas a região tem como ativo a Amazônia. E aí estamos falando de Equador, estamos falando de Venezuela, estamos falando de todos os países
pelo menos da região norte da América do Sul. Esse é o nosso grande ativo de reinserção internacional. Agora, a Amazônia destruída não vale nada. Essa reinserção, ela vai valer quando ela justamente estiver de pé. Nessa reinserção, do único país que tem nome de árvore no mundo, a COP. E essa questão fundamental de nos redefinir no mundo é o que está em jogo hoje. Por isso que foi tão fundamental a viagem de Lula para a COP, do Petro também no mesmo momento, e da reconstrução a partir de agora, justamente usando. Nós não temos a bomba atômica, não queremos ter. Nós não temos algumas dos maiores instrumentos de persuasão no mundo, mas temos a capacidade de fazer o planeta sobreviver. Então isso é muito mais poderoso se a gente conseguir coordenar. E um terceiro ponto, e eu prometo que eu termino aqui, que é defender o amor como destino. Um pouco do que o Mário Benedetti falava da alegria como destino. Agora, eu não estou falando do amor adolescente, ainda que seja espetacular. Mas não é disso. É o amor como política pública. É um amor que a gente pode traduzir por um outro conceito chamado direitos humanos. E aí fica essa questão absolutamente fundamental: o que é, ou o que foi a Declaração Universal de Direitos Humanos, senão uma carta de amor à humanidade. Eu queria só ler um trechinho do Martin Luther King, que fala, não é um discurso que a gente todo mundo cita, mas que fala algo muito poderoso sobre esse aspecto, principalmente porque nós vivemos no Brasil essa dicotomia entre o ódio e o amor. Ele disse em 67, eu me preocupo por um mundo melhor. Estou preocupado com a justiça, estou preocupado com a fraternidade, estou preocupado com a verdade. E quando alguém está preocupado com isso, nunca pode defender a violência. Pois através da violência, você pode assassinar o assassino, mas não pode assassinar o assassinato. Através da violência, você pode matar um mentiroso, mas não pode estabelecer a verdade. Através da violência, você pode matar uma pessoa que promove o ódio, mas não pode matar o ódio através da violência. A escuridão não pode apagar a escuridão. Vou repetir essa frase porque é absolutamente a nossa questão. A escuridão não pode apagar a escuridão. Só a luz pode fazer isso. E eu digo a você, eu também decidi ficar com o amor. Pois sei que o amor é, em última instância, a única resposta aos problemas da humanidade. E aí eu fico pensando, nessa pergunta que vocês colocam aqui, com muito mais propriedade e com muito mais conhecimento do que eu. Quais são os 3 elementos que a gente pode reunir para justamente dar uma resposta ao imperialismo e à nossa reinserção internacional de uma outra forma? O primeiro deles é um novo eu latino-americano. O segundo deles é uma nova inserção no mundo, justamente com a questão climática como carro-chefe. E a terceira é basear tudo isso na garantia dos direitos humanos e da democracia. E aí, essa, pelo menos ao meu ver, é a resposta. Agora, eu não vim aqui dizer só o que eu acho, sinceramente. Mas eu queria convencer vocês, como vocês fizeram durante a eleição, a continuar, Juliana, por favor, a fazer o que vocês fazem todos os dias. E eu quero ler, com isso eu termino, um apelo que lá de longe, da Suíça, vocês vão entender. Ocupemos as praças, os locais de votação, as festas, os bailes, as ruas, as assembleias, as igrejas, os coretos. O coração pulsa, o chão no Brasil treme, seja pelo forró que brota da terra, pelo grito de gol na arquibancada, pelos protestos ou pela violência.
mas ele sempre treme. Um país que chacoalha o imaginário do planeta. A reconciliação como política de Estado e objetivo de uma sociedade terá de usar armas poderosas como a verdade, a igualdade e a justiça. Só assim teremos, finalmente, um encontro e uma identidade múltipla e resiliente. Em muitos aspectos, a independência do país nunca ocorreu. Ela não virá de um tratado internacional pelo qual compensaremos os colonizadores e nem de um desfile militar. Ela existirá quando um povo inteiro souber que conta com direitos e que o destino individual não está acorrentado. A descolonização de uma sociedade e a reinvenção do Brasil estão em nossas mãos. E somos muitos. Vamos! Agora vou passar para o Juliano, já fazendo a provocação sobre a nova esquerda na América Latina. Nós vimos que nesse intervalo da onda progressista, a ascensão da extrema-direita, os movimentos sociais foram as forças políticas que resistiram e estiveram presentes, foram as ruas. A gente teve um levante popular muito grande na Colômbia em 2019, 2021, mais de 50 dias de rua. No Chile também, uma experiência magnífica, né, com a bandeira Mapuche, que tinha muitos símbolos. No Brasil também, o movimento social resistiu. E eu quero entender qual que é a função desse movimento social na nova onda progressista da América Latina. Obrigado, Amanda. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Primeiro agradecer a galera da Flipei aí pelo convite. Muito bacana mesmo a oportunidade de estar aqui. Primeiro de parar um pouco para pensar, porque a gente está fazendo tantas coisas, está resistindo ao Bolsonaro, está elegendo Lula, está preparando um novo governo e às vezes a gente não tem tempo para parar, para pensar, para se ouvir. Então, parabéns, galera, por garantir esse espaço, um espaço que é também um espaço para a gente se ouvir, trocar experiências, trocar impressões, dúvidas e perspectivas sobre o futuro. Em particular, um agradecimento para a Autonomia Literária, a galera aí, o Cauê e toda a turma, que editaram lindamente este livrinho aqui, que está à venda, que é o meu livro, e que também garantiram aqui a oportunidade de estar com a Ju, que é uma grande amiga, querida e uma das mais brilhantes economistas dessa nova geração de economistas de esquerda, está pautando o debate econômico e dizendo que não tem só uma saída para a economia do Brasil, tem muitas saídas possíveis, tem sido uma voz super importante, ocupando as redes e o debate público. A Ana, que também acompanha o trabalho, uma internacionalista incansável, lutando para que os temas internacionais tenham lugar na agenda da esquerda brasileira, e o Jamil, que é o cara que faz jornalismo com J maiúsculo, né? Jornalismo posicionado politicamente, que isso faz tanta falta aqui no Brasil, com essa conversa fiada de imprensa independente, de jornalismo imparcial, né? Sendo que o Jamil se tornou nesse processo todo de resistência ao Bolsonaro uma grande referência do jornalismo crítico. Também muito feliz de estar com vocês aqui. E muito feliz de que esta é a última Flipei do governo Bolsonaro. Finalmente, né? Parecia que não ia acabar mais, pessoal. Vocês imaginam que foi presidir um partido, era o partido que o Bolsonaro mais citava, além do PT, era o PSOL. Presidiu o PSOL esses 4 anos, foi muita resistência, muita luta. A gente esteve junto na construção dessa frente, apoiou o Lula desde o primeiro turno, eu estive na coordenação de campanha, agora estou na equipe de transição. Então foi uma jornada absolutamente extraordinária, da qual todos vocês fizeram parte também, foi muito bacana. Bom, feitos os devidos agradecimentos, deixa eu falar um pouquinho aqui. Além de dirigente partidário, eu sou historiador, cientista político. Parte desse livro está inspirado na minha tese de doutorado, que eu concluí no meio da pandemia pela Universidade de Brasília, analisando exatamente os processos de mudança que estão em curso na América Latina, em particular nas esquerdas. Vamos falar sobre isso já, mas eu queria dar uns passinhos atrás. Claro que a Ju, a Ana e o Jamil já pavimentaram boa parte da análise que eu queria fazer, isso ajuda muito. Mas, de fato, nós temos nesse momento, na América do Sul, 3 governos dos 10 grandes países da América do Sul. A gente sempre deixa um pouquinho de lado Suriname e a Guiana Inglesa. Quer fazer uma selfie?
Fala alguma coisa? Sim. Oi, sou Henrico. Fala, Henrico. Fala aí. Lula presidente. Lula presidente. Boa. Valeu, Henrico. Ganhei um presente aqui nessa fala. Nós temos hoje 3 países, a gente sempre deixa Suriname e a Guiana Inglesa de lado, porque na verdade estão muito mais vinculados à dinâmica política do Caribe do que da América do Sul. Mas os 3 países da América do Sul, nós temos 3 hoje só que estão com governos de direita, né, centro-direita, direita e coalizões conservadoras: o Uruguai, o Equador e o Paraguai. Embora sejam países muito queridos de todos nós, especialmente para mim e para os que somos gaúchos, né, o Uruguai é quase uma coisa ali meio misturada com o Rio Grande do Sul, nossa praia ali. São países que têm um peso em termos de influência geopolítica regional e mundial muito pequeno. Então, realmente, nós estamos diante de uma onda de mudanças na América do Sul. Isso é inegável. Isso é inegável. Agora, ninguém aqui já viu alguma vez, talvez aquelas ondas artificiais nos parques aquáticos, uma onda que é ininterrupta. No mar, as ondas quebram na praia. O que aconteceu não foi só um intervalo, foi o fim de um ciclo da primeira onda que nós vivemos, a primeira onda de governos progressistas. Essa onda, ela quebrou no mar. Quebrou no mar por uma série de fatores que eu quero analisar aqui. E nós temos que entender o que é essa nova onda que se estabelece agora. Eu não acho que seja só um intervalo que aconteceu. Eu acho que o que aconteceu foi o fim de um ciclo político. Nós estamos vivendo o início de um novo ciclo político. Essa é a tese que eu sustento aqui no meu livro. Então, há uma onda antineoliberal na América do Sul. Isso é muito importante. Mas essa onda neoliberal, ela tem semelhanças, como não poderia deixar de ser. Nós não estamos em outro planeta, nem em outro continente, são os mesmos países, com a mesma história, com a dinâmica de luta política que se prolonga no tempo, mas há muitas diferenças também, porque o tempo não para, e o Brasil de 2020 não é o Brasil de 2002, o Chile de 2019 não é o Chile da primeira eleição da Bachelet em 2005 e por aí. Então os países vão mudando também. Então essa nova onda, ela tem semelhanças e tem diferenças. A primeira onda, que, como disse a Ana aqui, começa com a vitória do Chávez em 98 e vem depois com a vitória do Lula, com a vitória do Tabaré no Uruguai, com a vitória da concertação, da nova maioria, já não era mais concertação, no Chile, vitória do Rafael Correa no Equador, do Evo Morales na Bolívia, enfim, praticamente todos os países do continente, com exceção da Colômbia, naquela primeira onda. Nós tivemos o caso do Peru com o Ollanta Humala, que é um pouco... Ele chegou ao poder com um discurso alinhado com essa onda progressista, mas chegando no governo ele fez outras alianças. Então, na verdade, só a Colômbia ficou fora daquela primeira onda, né? E aquela onda foi precedida de 3 grandes fenômenos. O primeiro fenômeno foi o fenômeno das primeiras grandes explosões sociais contra o neoliberalismo. Nós tivemos a guerra do gás e da água na Bolívia, nós tivemos o Caracaço no Equador, tivemos levante na Venezuela, nós tivemos levantes populares no Equador que derrubaram 2 presidentes, nós tivemos o Argentinaço em 2002, 5 presidentes da República em 2 meses. Então, a crise que primeiro ciclo de experiência neoliberal na América Latina, que começa ali por final dos anos 80, começa a explodir no meio dos anos 90. Então, os governos progressistas da primeira onda chegaram ao poder depois de muita luta social. Apesar de terem chegado pela via eleitoral, essas vitórias eleitorais foram precedidas por muita luta e muita mobilização, inclusive no Brasil. A luta contra... começou com um grande movimento fora Collor, depois da greve dos petroleiros em 95, a primeira greve que sofreu um bloqueio jurídico repressivo de alta intensidade, a marcha dos 100 mil do MST em 97, ou seja, no Brasil também teve muita luta até a vitória do Lula em 2002. Então essa é a primeira característica, e essa é uma característica comum dos 2 ciclos, porque este ciclo que está se iniciando também foi precedido nos últimos 10 anos, é isso que eu analiso no livro, pelo aumento, pela retomada da conflituosidade social na América do Sul. Essa é uma característica. A segunda característica são as crises econômicas. Aquele ciclo, aquela primeira onda progressista, foi precedida por grandes crises econômicas no mundo todo, que colocaram em xeque os limites do neoliberalismo e colocaram em xeque as promessas do neoliberalismo. O que o neoliberalismo prometia? Olha, com um Estado mais leve, menor, com parte dos serviços públicos entregues à iniciativa privada, nós teremos mais educação, mais saúde, mais oportunidades, progresso, desenvolvimento. Bom, e não foi isso que se viu. Logo de cara se percebeu que essas promessas não podiam ser cumpridas. E ajudou a perceber que essas promessas não podiam ser cumpridas as crises que aconteceram no México, na Argentina, nos tigres asiáticos, no Brasil em 99, 2000,
ou seja, o período que precedeu as vitórias eleitorais da esquerda, da centro-esquerda na América do Sul, naquilo que ficou conhecido como onda rosa, isso não é por acaso, não era uma onda vermelha, não eram revoluções, eram vitórias eleitorais de governos de esquerda e centro-esquerda. Por isso o nome na ciência política que se usa muito é onda rosa, tá? Um vermelho meio desbotado, um vermelho meio misturado com branco, uma coisa assim. E essas experiências, então, foram precedidas, primeiro, por muita luta social e, segundo, por crises econômicas. E terceiro, e não menos importante, porque eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles, como foi dito aqui, por um processo de preparação regional das forças progressistas. Não foi pelo URSAL, o URSAL não existiu, tá, pessoal? Mas pelo Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo existe. Hoje ele não tem mais nenhuma função articuladora, mas ele teve nos anos 90. Nos anos 90, quando foi criado, o Foro de São Paulo era um espaço importante para pensar estratégias de articulação regional das esquerdas e de solidariedade entre as forças políticas de esquerda. Eu lembro, quando comecei a militar no final dos anos 90, da denúncia que a gente lá no PT, ainda não existia o pessoal, fazia do Plano Colômbia, por exemplo. Isso passava, por exemplo, por articulações dessa natureza, né? Então, esse processo de articulação regional foi muito importante para sustentar essa primeira onda de governos progressistas que nós tivemos. Agora, nesta segunda onda que nós estamos vivendo, o que nós temos nessa segunda onda? Semelhanças e diferenças. Eu acho que a primeira grande semelhança é que nós temos, primeiro, um contexto de crise econômica muito forte, né, que a crise que se iniciou em 2008, que foi se aprofundando ao longo dos anos, que chegou com muita força na América Latina a partir de 2011, 2012, e que não foi superada. Então o que acontece? Os nossos governos populares, progressistas da primeira onda, eles foram muito beneficiados por um contexto econômico, entrando aqui um pouco na seara da Ju, um contexto econômico de expansão do capitalismo internacional, de crescimento da economia mundial, que demandou desses países bens, em geral, de baixo valor agregado, o tal boom das commodities, e que permitiu que esses governos progressistas, financiados por essa entrada de capitais, pudessem promover políticas sociais de combate à desigualdade. Isso teve uma importância fundamental. O problema é que, como esse processo de promoção de políticas sociais e de combate às desigualdades estava muito dependente desse ciclo econômico, porque não foram feitas reformas estruturais nos países da América Latina, não foram feitas grandes reformas tributárias, não foram feitas grandes reformas nos modelos produtivos, né? Foram feitas pouquíssimas reformas, com exceção de Bolívia, Equador e Venezuela, nos arranjos políticos e institucionais desses três países. Houve uma verdadeira refundação do Estado, com processos constituintes e com novos marcos legais gerais, certo? Quando o processo de expansão do capitalismo internacional começa a refluir por conta da crise de 2008, não era só uma marolinha, como disse o nosso querido Lula, era uma grande crise, uma crise profunda, estrutural do sistema do capital. Isso também gera no nosso continente um processo de disputa de rumos, disputa em torno do fundo público. Quando tem muito dinheiro, todo mundo está ganhando, e o processo que o André Singer chama de pacto conservador, ou seja, se conservam as estruturas e no processo de entrada de recursos todo mundo ganha um pouco. No processo em que você tem uma retração da economia, isso acaba abrindo um ciclo de disputa política, social e institucional que leva ao que muitos chamamos aqui de uma contraofensiva reacionária, uma contraofensiva conservadora. Ou seja, os governos progressistas não conseguiram dar respostas adequadas ou suficientes aos efeitos da crise econômica que chegaram por aqui. E também, claro, graças a uma operação de constrangimento político e jurídico de muitos desses governos, com o uso descarado do lawfare, dos aparelhos de justiça para perseguir esses governos e muitas das suas lideranças, como foi o caso do Brasil com Lula, como foi o caso da Cristina Kirchner na Argentina, do Rafael Correa no Equador, que até hoje está exilado na Bélgica. Esse processo também, de alguma forma, ele foi utilizado para, dentro dessa grande disputa que se abriu com a crise do modelo nacional desenvolvimentista, que foi impulsionado pelo boom das commodities, garantir uma série de vitórias eleitorais. Teve golpe no Brasil, teve golpe também no Paraguai em 2012, teve golpe na Bolívia, mas também teve muita vitória eleitoral dos partidos e alianças de direita e de extrema direita na América Latina, né? Isso se explica, como eu já disse, por essa incapacidade
também das esquerdas, de responder adequadamente, no momento da crise, à luta política que se abriu em torno dos rumos do Estado. Os rumos do Estado, os Estados nacionais, né? E esse processo que deu origem a essa ofensiva conservadora que a Ana descreveu aqui, que se articulou no Grupo de Lima e etc., ele foi devastador para a América do Sul, né? São 1,5 milhão de mortos na pandemia do coronavírus, aqui na América do Sul. 1,5 milhão, são 6 milhões de pessoas mortas no mundo, 1,5 milhão só aqui. 700 mil só no Brasil. Então, os números são... falam por si. E tem a ver diretamente com as opções que foram feitas por esses governos conservadores que enfraqueceram os instrumentos de financiamento do Estado, de financiamento da saúde pública e gerando as consequências trágicas que a gente viu. Agora, o cenário que nós temos, ele é muito diferente. Então nós temos levantes populares, como tivemos no primeiro ciclo, temos uma crise econômica, como tivemos no primeiro ciclo, né? Com um nível de articulação regional dos projetos de esquerda e centro-esquerda muito inferior ao que se tinha nos anos 90. Nos anos 90, aquilo que o Michel Louvi chama naquele livro A História do Marxismo na América Latina, nos anos 90 se articulou o que ele chamava de quarta geração da esquerda latino-americana. A primeira geração seria a geração que trouxe as ideias socialistas para a América do Sul, Julio Antônio Mella, Juan Berrusto na Argentina, Emílio Recabarren no Chile. A segunda geração, a geração que organizou os partidos comunistas aqui, sob forte influência stalinista. A terceira geração, a geração das guerrilhas, do marxismo revolucionário nos anos 50, 60 e 70. E uma quarta geração, que seria os partidos políticos oriundos da terceira geração. O processo de democratização da América do Sul, que dá origem ao PT, que dá origem à Frente Farabundo Martim em El Salvador, que dá origem à Frente Sandinista na Nicarágua, enfim, os instrumentos políticos institucionais que são formados uma quarta geração da esquerda para poder disputar eleições e aproveitar o processo de democratização. Esse grupo se articulou, eles se falavam, eles se encontravam, eles viajavam para se falar, eles ficaram amigos. E isso não tem hoje em dia. Hoje em dia, esse processo de integração, ele praticamente não existe. Ele é muito, muito frágil diante dos desafios que nós temos diante de nós. E principalmente, o cenário que nós temos em comparação com o cenário de expansão econômica que essa primeira onda enfrentou, completamente diferente. Nós vivemos um processo de miséria macroeconômica, para usar um conceito que vocês economistas usam, um processo de miséria macroeconômica, ou seja, a soma de inflação e desemprego no mundo, que remete aos números de 1986. A crise que nós estamos vivendo é muito profunda. Tem a ver com a inflação, que corrói o poder de compra das classes trabalhadoras, tem a ver com a guerra na Ucrânia, tem a ver com a pandemia que desestruturou as cadeias de produção em todo o planeta, aumentando os custos de produção e, portanto, empurrando boa parte dos capitais para a especulação financeira. É um cenário completamente diferente daquele que nós vivemos a partir do início dos anos 2000. Isso é bastante angustiante, porque quem imagina que está tudo pronto agora, só três países não são de esquerda na América do Sul, só o Paraguai, o Uruguai e o Equador, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Não é bem assim. A margem é muito mais estreita. E por ser muito mais estreita, eu vou terminando com isso, é que eu acho que nós temos que ter ousadia. Como reagir a isso tudo que está aí diante de nós, né? Até para que essa nova onda não tenha como resultado uma frustração dos setores populares, e vocês sabem que frustração alimenta a volta da extrema-direita. Então, para que a extrema-direita, que hoje é a força hegemônica das direitas na América do Sul, vejam, o segundo turno no Chile não foi entre o Gabriel Boric e o partido do Sebastião Pinheiro, foi entre o Boric e a extrema-direita, José Antônio Castro. O segundo turno na Colômbia não foi entre o Petro e o candidato do Ivan Duque. O segundo turno foi contra a extrema-direita. Quem está se articulando na Argentina para disputar as eleições do ano que vem é o governador de Buenos Aires, que é de extrema-direita. Ou seja, há uma mudança na política global, onde o centro político, a centro-esquerda e a centro-direita entraram em crise, porque são identificados pela maioria do povo como responsáveis pela crise. Na medida que aqueles que se comprometeram até a medula com a sustentação de uma democracia que não atende aos anseios das maiorias sociais, as maiorias sociais começaram a vê-los como problema. E aí o que acontece? Começa a crescer a extrema-direita por um lado, mas, para nossa sorte, também crescem projetos de renovação da esquerda. Como na França, por exemplo, o Partido Socialista Francês, tão
arraigado que está com a manutenção do neoliberalismo na França foi ultrapassado pelo Jean-Luc Mélenchon por uma nova esquerda, hoje conectada com os anseios e com as vontades da maioria da classe trabalhadora francesa. O mesmo aconteceu no Chile com Gabriel Boric e pode acontecer em outros países. Por isso o livro fala dessa nova esquerda, que é uma esquerda que propõe uma ousadia para a agenda da esquerda. Como eu acho que a gente deve agir para terminar aqui e poder também estimular o nosso debate. Primeiro, nós precisamos de uma atualização da nossa agenda política. As esquerdas na América Latina não podem continuar achando que só política social resolve o nosso problema. Nós precisamos de reformas estruturais e precisamos de uma agenda renovada. É claro que tem que ter Bolsa Família para os 33 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome. Mas além do Bolsa Família, tem que ter uma atualização da nossa agenda para esse período histórico que nós entramos. Porque a direita já atualizou a sua agenda. Eles já fizeram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a lei das estatais, o teto de gastos, a autonomia do Banco Central, o novo marco de exploração do pré-sal. Eles deram um choque de capitalismo nesse país, pessoal, nos últimos 6 anos. E nós vamos responder com o quê? Com o programa de 2003? Não. Nosso programa, primeiro, tem que colocar o tema ambiental no centro, mas não só nos termos em que eles querem que a gente coloque o tema ambiental. Não vamos debater o tema ambiental apenas discutindo o crédito de carbono, porque vai haver uma transição. Vai haver uma transição. A questão é se essa transição ela vai contemplar as mulheres, os negros e negras, os povos indígenas, os ribeirinhos, ou se vai ser uma transição apenas para manter o capitalismo vivo. Essa transição não nos interessa. E, portanto, tem que estar no centro da nossa agenda o debate sobre a crise climática e a transição energética, não apenas para que a gente possa ganhar muito dinheiro porque a gente tem a Amazônia, mas tem que estar no centro da nossa agenda para questionar o modelo, porque é o modelo que está destruindo o planeta. E esse modelo tem nome, se chama capitalismo. Portanto, a nossa agenda tem que ser uma agenda no campo ambiental anticapitalista, mudando padrões de consumo, mudando os termos de troca e colocando o Brasil num outro patamar. O segundo, portanto, não é mais um problema do futuro, viu, gente? As mudanças climáticas já estão gerando transformações profundas, crises migratórias, mudança na dinâmica produtiva de vários países. A América Latina, a Ana que acompanha muito, já está sofrendo os impactos, porque com a desestruturação das cadeias produtivas promovidas pela pandemia, uma série de bens de consumo passaram a ser demandados. Todo mundo aqui ouviu falar da crise dos semicondutores, né? E agora isso está gerando uma corrida para o lítio na Bolívia, na Argentina, no Chile. Isso está pressionando a legislação ambiental desses países, está provocando conflitos sociais. Vai ter muita luta. Vai ter muita luta. A gente não pode achar que beleza, agora vamos sair do combustível fóssil, vamos todos para a energia elétrica. Para quê? Para construir mais 2 ou 3 belos montes? Não, não pode ser essa a saída. Não pode ser essa a saída. Como não pode ser a saída explorar todo o lítio da Bolívia, da Argentina e do Chile, submetendo os trabalhadores desses países a condições subhumanas de trabalho. Então nós também temos que disputar o sentido da mudança climática. Já é um problema real hoje, não é um problema para o futuro. O segundo tema, nós temos que disputar na nossa agenda, tem que estar no centro da nossa agenda, os direitos reprodutivos das mulheres. Isso não é uma agenda liberal. Essa não é uma agenda liberal. Essa é uma agenda central se nós quisermos pensar a inclusão de milhões de seres humanos à dinâmica de um novo modelo produtivo. Porque as coisas estão absolutamente interligadas. Não sou eu que vou dizer aqui que eu sou um monte de feminista nesse evento, mas vocês sabem o quanto o controle dos corpos tem a ver diretamente com o modelo econômico que querem nos impor. Então essa não é uma agenda setorial, essa não é uma gavetinha que a gente coloca lá 2 páginas do programa de governo. Esta é uma questão central, tem que ser uma questão central em qualquer agenda de esquerda para o século XXI. E terceiro, o tema da economia popular. Nós temos que defender um novo modelo econômico. Se a gente entrar agora no governo para seguir mantendo os benefícios do agronegócio, mantendo a dinâmica de exploração predatória dos nossos recursos minerais, exportando apenas minério de ferro, soja, etc., nós vamos ter um grande problema de curto prazo. Porque essa dinâmica econômica não resolve a vida dos mais pobres. E todo ano nós vamos ter que ficar pedindo pinico para o seu Arthur Lira para abrir uma brecha no orçamento sem mudar o modelo econômico. Então tem que mudar o modelo econômico. Tem que ter reforma tributária progressiva, tem que ter o fim das desonerações, 400 bilhões de reais de benesses que foram concedidas ao grande capital nesse país. Inclusive para que a gente possa incidir
nas estratégias econômicas que vão estar em disputa nesse próximo ciclo. E por fim, eu acredito que nós temos que pensar em termos de uma nova aliança regional, porque são projetos diferentes, tá? Se nós pegarmos a experiência do Lula aqui no Brasil, dos Kirchner na Argentina, nós colocaríamos essa turma mais próxima, porque, digamos, ainda, embora não seja um processo contínuo, mas tem relação direta com o ciclo da primeira onda. Mas nós já temos experiências que são totalmente novas em relação à primeira onda progressista. É o caso do Chile, é o caso da Colômbia, eu acho que são as duas experiências mais vigorosas. Nós temos também o caso da Bolívia, tem uma crise política dentro da aliança que hoje governa a Bolívia, no mais, entre o presidente Arce e o Evo Morales, eles estão brigando lá, não sei como é que isso vai se resolver. Nós temos a possibilidade de retomar um governo progressista no Equador em breve, ou seja, nós temos que pensar em temos o Pedro Castillo no Peru, com muitos problemas e muitas dificuldades, mas não tem a ver com o ciclo anterior, é um novo ciclo também, é a expressão de um novo ciclo. E essas alianças regionais estão muito enfraquecidas, tá? Então eu acho que um desafio que nós temos, e termino com isso, é de estimular essas alianças. Essas alianças têm que ser feitas só no âmbito institucional. Unasul, Ursal, se o não estivesse aqui, eu já ia dizer que existe mesmo, é a prova de que existe. A Unasul, o Mercosul, a CELAC, ou seja, quando a gente pensa em aliança regional, nós temos que pensar um monte de engravatados em torno de uma mesa com as bandeirinhas dos países, falando numa grande cúpula, ou nós podemos estimular a unidade das feministas, a unidade do sem-teto, a unidade dos povos indígenas. Nós acabamos de fazer em Belém, na prefeitura do PSOL, o Fórum Social Pan-Amazônico. Colocamos 5 mil indígenas do Peru, da Colômbia, da Venezuela, do Brasil, para debater estratégias de luta contra o capital. Esse outro nível de articulação também tem que ser estimulado entre os partidos, entre os movimentos, entre aqueles que lutam e que sonham por uma América Latina livre. Obrigado, pessoal. Imenso prazer, quero agradecer novamente. Falta zero! E o Bolsonaro não tem que deixar quieto! Quero agradecer novamente ao prefeito por essa organização, realmente um ambiente mágico aqui, com reflexões muito importantes. Agradecer a Tapera Taperá, que é uma livraria ali no centro de São Paulo, que está constantemente fazendo debates como esse. Agora eu vou abrir para 3 perguntas e aí eu vou usar a minha função de mediadora e perguntas rápidas, por favor, para que a gente possa fazer uma conversa aqui. Bom, inscrições. Bom, temos uma presença aqui. Temos aqui uma pergunta. Agora, vamos... Tá, você uma outra pergunta e uma pergunta de mulher, por favor, gente. Mulheres, Pessoal, boa noite, meu nome é Elias. Eu não vou falar da China. Essas gigantescas experiências socialistas que estão mudando o mundo para ficar muito melhor, né? Essa questão com mais calma do que aqui. Eu acho que o poder político real no mundo, ou seja, onde existe esquerda no poder político real, que exerce o poder político real no mundo, foi uma esquerda que chegou lá a partir da centralidade da questão nacional. Ou seja, foram forças patrióticas que chegaram ao poder na China, em Cuba, Coreia, Vietnã, Laos, né? E na América Latina, coincidentemente, as únicas experiências dessa onda que todo mundo comentou aqui, que se manteve em pé, foram justamente essas experiências que tinham clareza da centralidade da questão nacional. Bolívia, Venezuela e Nicarágua. Né? Ou seja, essa é uma questão que eu queria trazer aqui, porque o Juliano traz uma fala interessante por trás da fragmentação, ou seja, é muito diferente do que estava antes, ou seja, não nos conversamos. E eu acho, Juliano e demais, que existe uma casca de banana muito grande diante de nós. Ou seja, nós não colocarmos, porque a história demonstra isso, não é uma opinião minha particular. A história demonstra que a esquerda só se sustenta no poder com um fortíssimo discurso patriótico. Esse é o X da questão.
E é o que mais falta aqui na América Latina, é uma esquerda com um discurso patriótico muito forte. Né? Ou seja, esse é o X da questão. Ao contrário, tem um governo do Chile, que foi aqui abertamente o alvo do nosso amigo lá, o Gabriel, né? É a Venezuela, é a Nicarágua, é a China e Cuba, ou seja, falar mal desses países, ou seja, isso que me preocupa muito, isso aí. Então a questão que trazer um pouco essa, ou seja, a falta de compreensão da questão nacional por esse movimento novo. E a última questão que eu trago é o seguinte: eu tenho plena clareza de que a questão ambiental é central. Plena clareza. Plena. Mas eu não vivo na Dinamarca. Eu não vivo na Dinamarca, na Holanda, eu vivo no Brasil, na América Latina, com os números que o Juliano trouxe aqui. A pauta central é a geração de emprego. O desafio das esquerdas hoje na América Latina é como nós vamos pensar plasticidades sociais e institucionais capazes de, no Brasil, gerar 20 milhões de empregos industriais em 10 anos. Porque sem isso nós não vamos nos reinventar. Nós não vamos conseguir dar conta da questão ambiental, inclusive. Isso se entrelaça com a questão nacional, porque, Jamil Chad, nós só vamos cuidar da Amazônia se nós exercemos soberania sobre a Amazônia. Caso contrário, vão ficar, como muita gente de esquerda achando, que a Amazônia tem que ser internacionalizada. Ou seja, eu trago aqui para você a confusão de recolocar os montes Coolers como tal, né, Juliano? Montes Coolers, a centralidade da questão nacional, e essa próxima onda pode cair de novo se nós não colocarmos isso no centro. Continuar com as pautas fragmentadas, com as utopias que não né? E também não olhar para a China, que é o case de sucesso do socialismo no mundo hoje. Obrigado, pessoal. Eu vou passar para a aqui fazer uma pergunta, depois você para Amarela, e aí eu volto também para ela fazer uma pergunta rápida, por favor. Com certeza, querida. Vai ser rápida, na verdade são duas perguntas. A primeira é um pouco mais rápida, eu gostaria de fazer ao chat. Você falou um pouco sobre a embaixada brasileira, eu acho que aqui, eu isso na plateia. Mais alto! Se você puder comentar um pouco a respeito da indicação, né, do Identify ao Mídia, e o que isso representa na articulação, em termos de instituição, seria muito interessante. A minha segunda pergunta é rápida, posso fazer duas. Vai para a Juliane Fundo, né, acompanha o seu trabalho já com o Miri, economista. Vou abrir uma bola, não sei se você vai gostar, mas recentemente a gente teve a passagem pelo François Chesney, um intelectual marxista muito importante para nós que estudamos o imperialismo, a mundialização, e eu gostaria que você comentasse um pouco como ele influenciou os seus estudos e também a economia política de uma forma geral, se você achar pertinente fazer esse comentário. Vem, mulher, desnudar tua existência contra a barbárie que é classista e milenar. Protagoniza numa luta mais completa pela liberdade de não ser mais homem em teu lugar. Vem, mulher, desnudar tua existência contra a barbárie que é classista e milenar. Protagoniza numa luta mais completa pela liberdade de não ser mais homem em teu lugar. Rompendo amarras da dependência psicológica, radicaliza teu mundo num ritual sem cor. Para além, mulher, da cama e da cozinha, renascendo pro novo, destruindo a causa da dor. Rompendo amarras da dependência psicológica, radicaliza teu mundo num ritual sem cor. Para além, mulher, da cama e da cozinha, renascendo pro novo, destruindo a causa da dor. Hoje capitalismo e suas fontes de violências
valores invertidos, esmagadores de consciências, religiões, culturas, ciências, mídias, alienantes, mentes e corações, a fim de ideologias dominantes. Com esta toada, eu procuro introduzir a minha pergunta. É possível, dentro do capitalismo, um sistema que não é nenhum radical de esquerda quem diz isso, que nasce explorando mulheres e criancinhas, a gente espera alguma coisa dele? Será que o convite não seria a humanidade, como já faz o movimento zapatista no México, de fazer um grande mutirão contra essa miséria? Principalmente para a Juliana, mas acho que todos podem responder, quem entender como é que entra, né, nesse debate do que a gente chama de capitalismo de vigilância, esses monopólios transnacionais que foram descritorializados na internet, que tem inclusive um problema de soberania para lidar com eles, e eu queria entender ele no seu debate econômico. Ouvindo, eu não consegui ainda. Vou começar com a Ju, mas Ju, muito rapidamente, que já temos recado aqui que precisamos concluir. Vá muito rapidamente. Eu virei até gaúcha de novo agora. O Elias é um cara que traz pontos polêmicos, é um provocador. Eu acho bom, assim, principalmente porque é uma pessoa que sabe trazer questões importantes, polêmicas, de forma fraterna. Eu acho que isso é importante, né? Às vezes a gente fica num debate muito de diplomacia, assim, esses temas exigem para reflexão, inclusive que algumas coisas sejam talvez esticadas demais para que a gente possa encontrar um pouco de síntese. Embora eu advogue muito o tema da centralidade da questão nacional, e a centralidade da questão nacional como algo, inclusive, que torna endógeno e contribui para coesionar uma experiência histórica em determinada formação social e econômica. Então veja, a Nicarágua, com todas as suas contradições internas, ela é uma nação que é atacada por uma força externa do imperialismo e que sobrevive a duras penas porque existe, né, compartilha de um certo sentimento de unidade nacional, em grande medida de forma relacional contraposta a uma tentativa de restrição da sua própria soberania interna. Então, claro que essas experiências mais duradouras, né, que se alicerçaram no cuidado com os símbolos nacionais, com o resgate aos símbolos, né, com a identificação da luta anti-imperialista, que ao mesmo tempo é o fomento à auto-identificação interna como um povo, e relembro aqui alguém que, né, faria os seus 100 anos se estivesse vivo, que falou muito sobre isso, que é o Darcy Ribeiro, né, que pese identificando a forma muito violenta da colonização e a miscigenação no Brasil, identifica que a resultante disso é a formação de algo completamente novo e parafraseando também o Benedetti e o Darcy Ribeiro, que insiste em ser alegre e novo e bonito e vocacionado com uma certa potencialidade de fazer com que isso seja uma nação, em que pese não era o objetivo do colonizador. Mas eu não diria com tanta certeza que as experiências que fracassaram porque não utilizaram esse denominador. Embora quem o utilizou talvez tenha tido melhores condições de levar adiante processos permanentes ou mais permanentes de identidade revolucionária. Porque há aqui o comparecimento de vários elementos. E às vezes a gente, e aqui usando uma frase que uma vez eu ouvi o Juliano falar, pode cair na ideia de que o outro lado não joga. Então se a gente só identifica os nossos limites, a gente também pode pecar um pouco e identificar que o outro lado não jogou. E jogou muito bem, e eles são muito bons. E através de várias medidas institucionais, de formas de guerra comercial, através das nossas próprias contradições internas do nosso modelo econômico, inclusive encontraram contradições e flancos para conseguir nos atacar e ter coesão e base social dentro da própria classe trabalhadora no Brasil. Então, acho que é um pouco mais complexo, embora eu sou uma fiel defensora do nacionalismo crítico latino-americano e da questão nacional. Aí, sobre a questão ambiental, eu vou ser rápido, tá? Não vou passar em todas, assim. Tem umas que eu não sei.
Eu acho que essa é uma questão muito estratégica. E eu acho, assim como o Jamil falou, que o Brasil e a América Latina, eles podem, pela primeira vez, liderar um processo de vanguarda em termos tecnológicos e produtivos no mundo capitalista. Isso nunca aconteceu. Veja, todas as revoluções tecnológicas, a América Latina veio a reboque. A grande revolução do século XXI é a revolução energética, da mudança da matriz energética. Quem tem os principais atributos para a mudança da matriz energética é a América Latina, e diria sobretudo o Brasil, porque diferentemente do resto do mundo, em que é 80% energia vinda de componentes fósseis e 30% no máximo energia renovável, o Brasil é 50-50. Então a gente já tem uma vantagem aí comparativa com a nossa energia hidroelétrica, e mais do que isso, a gente tem a maior empresa estatal de petróleo da América Latina, que estava em vias de virar uma empresa de energia, com capacidade tecnológica, com quadro operacional, com uma grandeza extrema, e em conjunto com uma empresa que acabou de ser privatizada, mas que ainda tem know-how em grande medida público, que poderia se fundir com a Petrobras, uma grande empresa pública de energia, que é a Eletrobras, que tem mais também do que expertise, mas tem uma coisa, gente, chamada reservatório, capacidade de armazenamento, que pouca gente fala. Quando a Dilma falava, vamos estocar vento, e a gente ria, meme engraçado. Isso é genial, porque a grande novidade das energias renováveis variáveis, que elas não entram de forma contínua, são de corrente alternada, é a capacidade de reservatório. E isso a gente tem. O Elon Musk não está interessado em fazer carro elétrico, ele quer fazer bateria, e para ter isso precisa ter capacidade de armazenamento. A América Latina pode liderar a transição da matriz energética, mas para isso precisa de exercício da sua capacidade soberana. E o exercício da capacidade soberana esbarra no interesse ou no projeto imperialista de subjugação dessa região. Portanto, para que esse intento seja realizável e saia do projeto bonito do papel, exige força social. E força social exige luta política. Portanto, não é uma questão meramente técnica. A técnica está condicionada à política, e política é força real, força social, é gente organizada, é retaguarda do povo brasileiro e latino-americano. E eu diria que isso é curto e longo prazo. Porque agora nós temos que resolver, como o Elias falou, o problema das pessoas que estão passando fome, tendo emprego. Esse é um projeto de curto prazo. Mas esse projeto não quer dizer que a centralidade da questão energética não seja... A centralidade é que o povo brasileiro viva bem. Inclusive a questão energética está subordinada à vida da sociedade no planeta. Então, ao mesmo tempo que no curto prazo se resolvem as questões emergenciais do emprego e da renda, se constrói as condições para uma mudança na matriz energética que vai soerguer e fazer surgir uma grande indústria, que essa vai ter capacidade de empregar de forma permanente melhor qualificada essas pessoas que agora vão ser empregadas de forma temporária, em frentes emergenciais de trabalho, porque a gente quer que o povo brasileiro seja empregado, mas seja bem empregado. E para isso nós vamos precisar, como o Juliano falou, fazer mudança produtiva, inclusive para esticar o tempo do conflito distributivo. Porque o que acontece? A gente cria emprego, aí são empregos de baixos salários, mas os baixos salários já são suficientes para fazer a estrutura salarial da sociedade crescer rapidamente, a produtividade da economia brasileira é baixa, porque a burguesia pouco se importa com ciência e tecnologia, ela ganha no esmagamento dos salários, e aí a taxa de lucro faz isso aqui. E aí o que tem? Conflito distributivo, a burguesia faz o quê? Se articula e dá um golpe. Para isso não acontecer, nós vamos precisar fazer com que os salários subam, só que o lucro em alguma medida também suba. Mas não que o lucro suba a partir de mais-valia relativa, mas a partir de produtividade. Então, eu ouvi aqui a fofoca, Vocês ouviram? O microfone estava ligado. Vou terminar. Então é isso, dá para fazer as duas coisas, porque industrializar é a única forma do Brasil pensar em superar o subdesenvolvimento e ter uma indústria forte e a possibilidade de exercício da soberania. Mas não é qualquer indústria não é a indústria da chaminé pegando fogo. É a indústria do futuro, é a indústria que garanta a preservação do meio ambiente, empregue gente e seja competitiva não com base na competição espura de salário, não, com base em ciência e tecnologia. Não vou poder falar do resto, porque a Amanda está aqui. Mas, Chesney tem aqui no meu livro, ele é muito importante para pensar articulação entre imperialismo e financiarização, é um capítulo só sobre isso.
E eu não vou poder falar sobre capitalismo de vigilância e tal, porque eu não sei. Mas eu sei que o Juliano sabe um pouquinho, daí eu vou deixar para ele falar. Desculpa, eu tive que... porque não dá tempo nem de pensar. Na mesma ordem e rápido, por favor, que a organização ama a gente. Não, é solidária a organização que eu tô vendo aqui, que tá pressionando a Amanda. Eu vou falar o seguinte, gente, esses debates continuam, viu? Vou fazer uma propaganda aqui. Por exemplo, eu e a Ju estamos todas as quartas-feiras, 19 horas, lá no Ópera Mundi, no programa Outubro. Lá, vários desses debates estão lá, principalmente a questão econômica, energética, política do Brasil. E eu e a Amanda estamos todas as segundas-feiras no Roda Mundo, que a gente faz um apanhado de conjuntura internacional, também lá no Ópera Mundi, sempre às 19 horas. 18 agora, desculpa, verdade, 18 horas. Porque tem o Outubro 19 que ocupou o nosso lugar também. Mas estamos lá, resistindo, estamos nas 18 horas. E agradecer imensamente, agradecer aos organizadores, ao Flipei, à Autonomia Literária, toda a equipe, Cauê, todo mundo. Agradecer muito, eu me senti muito privilegiada por estar ao lado da Jamil, da Amanda, da Ju, do Juliano, também de quem fez os questionamentos e as perguntas. Estamos disponíveis, viu, gente, pelo Twitter, pelo e-mail, pelo Instagram, por todas as redes, Ana Prestes, eu estou aí. Então a gente pode continuar esses debates por aí. Obrigada. Fazer dois comentários rapidinhos sobre as perguntas. Primeiro, sobre a ocupação das organizações internacionais por parte da extrema-direita. É real, isso vem acontecendo nos últimos 4 anos. Esse caso específico pode ser colocado nesse pacote? Pode, com algumas... há que entender um pouco do jogo, inclusive da transição, mas de uma forma geral, que eu acho que é a tua pergunta mais ampla, sim, houve nos últimos anos uma ocupação. E essa ocupação vai ter ou de ser desfeita ou esperar que esses mandatos acabem justamente para que algo novo aconteça nas organizações internacionais. Só para você ter uma ideia, o Brasil era, pelo menos até o final do ano, líder de uma aliança internacional anti-acesso à saúde reprodutiva e saúde sexual. Então, isso tudo vem acontecendo no exterior, da mesma forma que internamente os governos de extrema-direita passaram a ocupar FUNAI, IBAMA, etc. A mesma lógica aconteceu no exterior. A questão que o Elias citou da Amazônia, eu concordo 100%. Nós não temos soberania hoje, porque hoje, com o desmonte de tudo que aconteceu, falar de soberania na Amazônia é uma grande piada. O que existe hoje é o crime organizado que toma conta justamente nesse desmonte da soberania. Curioso, a gente tem um governo que fala tanto sobre soberania, quando justamente foi o autor desse desmonte. Então, só queria colocar isso, queria agradecer a todos. Também vou aproveitar para fazer publicidade. Esse é o meu último livro e queria contar que a coautora, Juliana Monteiro, está aqui no centro, absolutamente espetacular, ela escreve. Agradecer a todos e dizer que eu volto para Genebra com muita energia, e essa energia de vocês, que é absolutamente espetacular. Um abraço. Agradecer também mais uma vez a galera da Flipei pelo convite, foi sensacional estar com vocês, trocar essas impressões, também ser animado pelas perspectivas que foram colocadas aqui. Eu acho que as perguntas trouxeram questões super interessantes. Nós vamos ter que pensar, como disse o Elias, o terreno da transformação social é o terreno nacional, ou seja, é a dimensão fundamental da transformação social daquilo, Elias, é a dimensão fundamental. As pessoas não estão preocupadas com o que está acontecendo no país vizinho, lamentavelmente, mas eu sou um internacionalista radical, portanto eu acho que o problema da esquerda não é ser pouco patriótico, é muitas vezes ser pouco internacionalista, pouco solidário com os processos de transformação que estão acontecendo.
Isso não significa entregar o verde e amarelo para os fascistas, tá? Nós vamos disputar o verde e amarelo, a Copa está ajudando um pouco nisso. Nós vamos disputar o verde e amarelo porque a bandeira, o hino, os símbolos nacionais precisam ser inclusive ressignificados, porque foram símbolos impostos por uma elite atrasada e que a gente nunca teve oportunidade de disputá-los corretamente. Acho que esse é um baita desafio. Alguém falou aqui, o Pedro falou do zapatismo. O zapatismo traz uma coisa muito importante. O zapatismo traz mística. E está faltando mística para a esquerda brasileira. Tem uma figura que expressa muitas místicas, se chama Lula. O cara tem uma história que é simplesmente sensacional. E ele traz consigo uma mística. A mística de ter fundado um partido, de ter vindo de baixo, de ser um imigrante nordestino, de não ter alcançado os privilégios que boa parte da classe política alcançou e mesmo assim ter sido presidente da República, perseguido, preso e voltado à presidência. Isso é uma mística extraordinária. Mas a mística da esquerda não pode estar dependente de uma pessoa. Então nós vamos ter que produzir mística, produzir mensagem, produzir sonho, para que o povo brasileiro faça olhar para a gente e brilhe no olho. Porque sem isso, nós vamos ter só mais uma esquerda tecnocrática como tantas que existem pelo mundo. Embora eu tenha uma diferença fundamental com o zapatismo, que eles são contra a disputa do Estado. E eu acho que a gente não faz nada do que a gente disse aqui sem disputar o Estado. Então a minha diferença fundamental com o zapatismo, embora eles nos ensinam algo muito importante. E para terminar, pessoal, a gente aprendeu uma coisa nesses últimos 4 anos, né? Não tem mais separação entre a vida que a gente está compartilhando aqui, olho no olho, se ouvindo, falando, suando, da vida vivida nas redes sociais. A dimensão do digital e do físico estão completamente fundidas hoje, em termos culturais e muitas vezes econômicos e outros, tá? Então, essa dimensão ela é fundamental. E o capitalismo percebeu isso muito antes de nós, tá? O Pedro perguntou isso. Dados são riqueza. Por isso o capitalismo de vigilância, ou seja, quanto mais dados estiverem disponíveis, mais informação, mais acesso aos nossos desejos, às nossas vontades e mais padrões de consumo serão estimulados por quem quer vender, por quem quer que a gente se comporte assim, se comporte assado. Todo mundo sabe aqui o que são os algoritmos que aprendem sozinhos, né, a privilegiar um branco em relação ao negro na hora de contratar, por exemplo, esses aplicativos que existem para contratar pessoas, por exemplo, muito populares nos Estados Unidos. Então, disputar as redes, disputar uma forma de administração democrática dos dados, da informação, da comunicação, também é uma luta anticapitalista, também é uma luta anti-imperialista, e a gente tem que cobrar do futuro governo, dos governos estaduais, um novo marco regulatório para que a gente possa ter uma gestão democrática da comunicação, da informação, para nunca mais ser reféns ou vítimas da bandalheira que esses fascistas fizeram nos últimos 4 anos no Brasil. Valeu, galera, vamos embora, vamos lutar, vamos mudar esse país. De apoiar os editores independentes, comprar os livros, e a gente tem um recadinho aqui da Flipei. Respeitáveis camaradas, neste tempo revolto, estudando os nossos trevosos dias, talvez não saiba quem fui eu, talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.